Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Titula Brasil já tem mais de 600 núcleos abertos em todo o país. O programa Titula Brasil já tem mais de 600 núcleos municipais de regularização fundiária em funcionamento em todo o país. Para o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Geraldo Melo Filho, a ferramenta figura como uma oportunidade para que os municípios atuem junto ao Instituto na titulação de assentamentos e áreas públicas rurais da União. Segundo o presidente do INCRA, o programa Titula Brasil prevê a capacitação de equipes das prefeituras para que tenham acesso aos sistemas de regularização fundiária, de forma que a instrução inicial seja feita no próprio município, incluindo o recolhimento de documentação. O objetivo é simplificar o processo para um público que muitas vezes se depara com dificuldade de deslocamento até encontrar uma unidade avançada ou uma superintendência regional. Segundo instrução normativa publicada pelo INCRA para regulamentar os novos procedimentos, o requerimento de regularização fundiária deve ser entregue na plataforma SIGEF Titulação, que é uma base de dados da autarquia disponível na internet. Os municípios podem aderir de forma voluntária ao Titula Brasil por meio de formulário disponível no site do INCRA. Após a solicitação, a Superintendência Regional verifica se o município tem áreas federais e entra em contato com a Prefeitura para definir o plano de trabalho e formalizar o acordo de cooperação técnica. Rio Grande do Norte inicia a implementação do projeto Cidade Empreendedora. Os 8 municípios que integram o projeto Cidade Empreendedora no Rio Grande do Norte receberam em 12 de fevereiro os primeiros estudos produzidos para balizar a implementação do projeto. Fruto de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, e o SEBRAE Rio Grande do Norte, a estação pretende fomentar o crescimento dos pequenos negócios da região, além de poder ser utilizada futuramente como base de realização para outros estados do país. O Cidade Empreendedora é um projeto do SEBRAE Nacional que tem como objetivo unir ações para estimular o desenvolvimento econômico, urbano e regional por meio da melhoria do ambiente de negócios e da implementação de políticas públicas com foco em sustentabilidade e inovação. A parceria entre MDR e SEBRAE beneficiará 2.400 micro e pequenas empresas dos municípios de Barcelona, Bom Jesus, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Riachuelo, Rui Barbosa, Santa Maria e São Paulo do Potengi. Segundo o ministro Rogério Marinho, essa parceria do MDR com o SEBRAE tem um potencial muito grande para levar o desenvolvimento para essas 8 cidades. O estudo é um primeiro passo e agora os municípios e suas equipes deverão se debruçar sobre esses levantamentos para que tirem o máximo de proveito deles e se possa levar o desenvolvimento para esses territórios. A iniciativa apresentada para o Rio Grande do Norte é um projeto piloto, que está recebendo 5,2 milhões de reais de investimentos pelo SEBRAE e deverá ser levada a outros estados. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte também apoia a atividade. Inscrições para o SISU ocorreram na última semana. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ocorreram de terça-feira passada, dia 15, até o dia 18, sexta-feira. Poderia participar quem fez a última prova do Enem, cujas notas foram divulgadas no dia 9 de fevereiro. Para quem já concluiu o ensino médio e não tirou 0 na redação, a inscrição poderia ser feita sem custo através do site do SISU. O resultado da chamada regular já sai no dia 22 de fevereiro. Quem ficar para a lista de espera terá de aguardar até o dia 10 de março para saber se foi contemplado com uma vaga. A estudante Ariadne Polis conseguiu ingressar no curso de História na Universidade de Goiás em 2018, utilizando o SISU como porta de entrada. Para ela, o sistema de seleção unificada é um diferencial para os candidatos.
O SISU ele não só ajuda os estudantes, como ele amplia as possibilidades. Se o estudante ele opta, por exemplo, curso de gemologia, não são todas as universidades públicas, tão pouco particulares, que oferecem esse curso, mas ele não está disponível na minha cidade. Eu moro em Brasília, a Universidade de Brasília não tem, mas a Federal do Espírito Santo tem. Além disso, se você não é selecionado em primeira chamada, opta por ficar na lista de espera, você pode ser contemplado com uma vaga. Já a estudante Natália Dutra, de 22 anos, fez o Exame Nacional do Ensino Médio pela terceira vez para tentar uma vaga em medicina. Ela comenta que o resultado final que obteve em 2022 foi parecido com o de edições anteriores. No geral, eu fiquei praticamente na mesma média do ano passado e do ano retrasado. Não sei se vai dar, tô esperando o SISU. Acredito que não, infelizmente, porque acredito que a nota de corte vai aumentar, principalmente pelas notas de matemática, que me surpreenderam, assim, o corte altíssimo. Eu vou esperar o SISU, se der, vou me inscrever, se não der, tento de novo. Ao se inscrever no SISU, o candidato pode escolher até 2 opções de curso. Critérios como o peso nas provas, reserva de vagas e nota de corte são variáveis que influenciam na obtenção da vaga. A nota de corte é variável e leva em consideração o desempenho dos estudantes que realizaram aquela edição da prova. A consulta da quantidade de vagas por curso já está disponível no site do SISU. Para o curso de medicina, por exemplo, são oferecidas oportunidades em 88 cursos em diferentes estados do país. A nota do Enem pode ser usada no SISU, no ProUni ou no FIES. Quem está atenta ao calendário é a estudante Bárbara Abrantes, de 19 anos. Ela já cursa pedagogia na UNB, onde entrou em 2021 pelo programa de avaliação seriada, mas sonha em fazer design gráfico. Por isso, está de olho nas oportunidades que existem a partir do Enem 2022. E além de também tentar vaga no SISU e no Acesso Enem UNB, que ainda vai sair o edital, eu quero tentar uma bolsa no ProUni quando sair as inscrições. Então, eu vou usar minha nota nesses três sistemas de ingresso para a faculdade. O ProUni concede bolsas de 50% e 100% em instituições de ensino superior particulares. As inscrições para o programa vão de 22 a 25 de fevereiro. Para ter acesso ao financiamento estudantil, o FIES, o estudante também precisa ter feito o Enem 2022. As inscrições serão de 8 a 11 de março. Instituições de ensino superior também oferecem oportunidades de descontos próprios com o resultado da nota do Enem. Governo Federal publica diretrizes do Programa de Iniciação Esportiva Vencer. Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, publicou as diretrizes do programa Vencer no Diário Oficial da União, na terça-feira, 15 de fevereiro. Voltado principalmente a crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos, a iniciativa visa propiciar o desenvolvimento integral dos alunos, tendo como princípio a inclusão social, com uma metodologia focada na iniciação esportiva. O programa Vencer pode ser executado em escolas ou espaços comunitários públicos ou privados, no contraturno ou como complemento das atividades escolares. Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, esse programa abrange múltiplos cenários com essa atividade virtuosa que é o esporte. O esporte simboliza para todos a superação, mas envolve outros valores e propicia o desenvolvimento social e a qualidade de vida. Os núcleos esportivos do Vencer são projetados para 100 crianças e adolescentes, com 25 alunos por turma. São 4 horas semanais para cada grupo e custo total de R$ 244.700. Os núcleos são viabilizados por meio de parcerias entre a Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social da Secretaria Especial do Esporte e governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, além de instituições públicas federais de ensino e organizações da sociedade civil, com o apoio de recursos financeiros próprios do governo federal por meio do Ministério da Cidadania e emendas parlamentares. Além da iniciação esportiva, um dos objetivos do Vencer é ressaltar entre os participantes valores como amizade, respeito, excelência e amor, de modo que o resultado final contribua no crescimento individual dos alunos não apenas nas atividades esportivas, mas no sentido de noções sólidas de cidadania.
Hospitais filantrópicos estimam o impacto de 6 bilhões com o novo piso da enfermagem. O diretor-geral da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, a CMB, Mário Bernardes, afirmou que o novo piso salarial da enfermagem, em análise pelos deputados, poderá representar um impacto financeiro de 6,3 bilhões de reais no segmento. Bernardes foi ouvido pelo grupo de trabalho da Câmara e analisa o impacto financeiro e orçamentário do projeto que regulamenta o piso salarial da categoria, que já foi aprovado pelo Senado. Atualmente, segundo ele, as Santas Casas de Misericórdia e os hospitais sem fins lucrativos empregam 460 mil profissionais de enfermagem. Nós somos totalmente a favor de uma remuneração justa aos enfermeiros. Ninguém existe, em hipótese alguma, simplesmente não temos como pagar e suportar o impacto do piso salarial da enfermagem. É imprescindível a gente garantir a sustentabilidade dessas instituições, mesmo com a aprovação do PL 2564, especialmente quando tratamos de instituições que, eu reforço, protagonizam o SUS em nosso país e são subfinanciadas há mais de 20 anos. Nós precisamos encontrar uma fonte de financiamento e de custeio permanente para darmos conta deste impacto financeiro. O projeto fixa o piso salarial de enfermeiros em R$ 4.750, o de técnicos de enfermagem em R$ 3.325 e o de auxiliares e parteiras em R$ 2.375. Atualmente, segundo a CMB, existem 1.819 santas casas e hospitais filantrópicos no país, ofertando 170 mil leitos, dos quais 24 mil são unidades de terapia intensiva. Ainda segundo a entidade, o setor filantrópico é responsável por 50% e 70%, respectivamente, dos procedimentos de média e alta complexidade oferecidos pelo SUS. O presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes, Marcos Vieira, relatou aos deputados um cenário semelhante. Segundo ele, os serviços de enfermagem representam 47% dos custos de uma sessão de diálise. Vieira acrescentou que, atualmente, o valor repassado pelo SUS para as unidades conveniadas que prestam serviços de diálise está 40% defasado. O relator do grupo de trabalho, o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, questionou as entidades se é possível detalhar mais os dados sobre os profissionais de enfermagem, especificando por estados, municípios e se o emprego é público ou privado, a fim de avaliar o impacto do piso sobre os gastos com pessoal. Um dos argumentos, às vezes, dos municípios, estados, eles passam como os argumentos do tema da lei de responsabilidade fiscal, então, eventualmente, a gente poder ter a estratificação disso por município, por estado, pode ser um tema importante para que a gente possa compreender essa realidade. Em relação às clínicas de diálise, a minha dúvida é se é possível ter o dado de quantos profissionais de enfermagem são ligados às clínicas que prestam diálise filantrópicas e quantos que são de clínicas privadas. A CMB informou que já possui a análise detalhada do impacto em nível estadual e se comprometeu a aprofundar o levantamento para o nível municipal. Já a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes prometeu levantar o número de profissionais que operam em clínicas privadas e em unidades públicas e filantrópicas para repassar aos deputados. TCU tira dúvidas sobre prestação de contas das ações emergenciais ao setor cultural. O Tribunal de Contas da União, o TCU, respondeu a uma consulta da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados relativa a dúvidas sobre prestação de contas das ações emergenciais direcionadas ao setor cultural, a Lei Aldir Blanc, encaminhada pela sua presidente, a deputada Alice Portugal. Em resposta, a Corte de Contas afirmou que não há dúvidas que o relatório de gestão final de prestação de contas deverá ser apresentado pelos estados, Distrito Federal e municípios até 31 de dezembro de 2022. Isso ocorre tendo em vista o acréscimo do artigo 14e, inciso 2, à Lei 14.017 de 2020, explicou o ministro relator Augusto Scherman. Outro questionamento diz respeito à legalidade de eventual retenção de impostos na fonte,
por ocasião da transferência de recursos fundamentada na Lei 14.017 de 2020, artigo 2º. A prescrição de entrega pela União aos demais entes federados em parcela única no exercício de 2020 do valor de 3 bilhões para aplicação pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural. O TCU firmou o entendimento de haver ausência de sua competência para se manifestar sobre tal retenção. O ministro Sherman mencionou a existência de posicionamento da própria Receita Federal do Brasil em resposta a questionamento da Secretaria Especial da Cultura. A Receita se pronunciou, dizendo que a competência sobre a legislação tributária e sua operação é competência exclusiva da Secretaria Especial da Receita Federal, segundo o comunicado de 14 de abril de 2021. A consulta da Câmara dos Deputados pediu ainda que a Corte de Contas avaliasse a legalidade de eventual direcionamento na seleção dos projetos culturais beneficiados, delimitando os critérios objetivos mínimos a serem observados. O ministro Sherman, relator do processo no TCU, ponderou que, inicialmente, há que se ressalvar que é condenado o direcionamento indevido, como sendo aquele estabelecido sem amparo normativo e, portanto, que não se coaduna com o interesse público norteador da respectiva seleção. Ele observou que os estados, o Distrito Federal e os municípios devem reunir esforços conjuntos para evitar que os recursos aplicados se concentrem nos mesmos beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cultura ou de instituições culturais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!